Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Demac Artesanato. Hoje a gente vai aprender a fazer essa bonequinha aqui. Eu vou mostrar para vocês todos os passos para a gente fazer esse sapatinho que deixa ela em pé e essa roupinha de bailarina. No decorrer dos dias eu vou postar mais vídeos ensinando vocês a fazer outros modelos de roupinha para essa mesma boneca. Então, quem adquirir o molde vai receber, depois de forma gratuita, os outros modelinhos de roupinha dessa boneca que eu chamei de Alice. Então, roda a vinheta e vamos para o passo a passo. Para fazer essa boneca Alice, a gente vai pegar 20 centímetros de tecido pele de boneca. Esse tecido aqui tem 30, mas uma faixa de 20 já dá para fazer o corpinho dela. Eu tenho aqui as partes já riscadas e cortadas em pedacinhos menores, como vocês podem ver, porque eu aproveito os pedaços que sobram de outros cortes. O corpo eu costurei no risco, braços também costurados no risco, pernas, mas a parte da sola eu vou deixar aberta. Depois, quando eu recortar aqui, esta perna também vai ficar com essa parte aberta, porque eu vou recortar a sola. Esse aqui a gente recorta no risco, para depois de costurado a perna, a gente encaixar a sola do pé. O modelo de cabeça vai ser articulada com as costuras internas, para ficar um bom acabamento. Duas partes de trás da cabeça também recortadas no risco e a parte da frente. Como as outras partes já foram até costuradas, eu vou recortar os braços, o corpo é aqui no pescoço que fica aberto, por onde eu vou desvirar e encher, e os braços eu vou fazer uma aberturinha aqui de 2 centímetros, também para desvirar e encher. O restante é naquele procedimento que eu já expliquei para vocês. Já adiantei alguns processos, já costurei uma das pernas e coloquei a sola do pé, e essa outra aqui, divido o meio da sola e acerto cada linha na costura. E coloco um alfinete e na costura de trás. Essas partes arredondadas, a gente precisa de um pouco de habilidade para conseguir encaixar a costura. Então, o que que eu recomendo? Depois de colocar embaixo, dessa forma, de colocar embaixo do calçador da máquina, eu vou assegurando com o dedo essa parte de baixo, né, a sola, e deixo essa parte de cima da perna correr naturalmente, mas a de baixo eu vou firmando, porque a tendência é os dentinhos ali do calçador da parte de baixo, puxar essa parte aqui e ir diminuindo ela, e aí no final parece que não se encaixa. Então, a gente sempre faz isso, acerta aqui, segura a parte da sola e essa de cima deixa solta. E passa a costura aqui em toda a volta. Depois da costura pronta, que nem esse aqui, eu vou colocar um de frente pro outro, para fazer um par. Acho que uma já tá até pronta, essa aqui, eu já fiz, acabei fazendo o risco ali antes. Então, vamos colocar aqui e fazer um risquinho desse lado também, para ficar um parzinho certinho, não ficar uma perna para trás, outra para frente. Então, a gente vai fazer assim. Depois disso, vamos abrir esse risquinho aqui. Então, eu já vou abrir nessa aqui que já tá costurada. Abrir esse risquinho, eu sempre faço essa abertura aqui, boto o tecido pro outro lado para não cortar junto. Isso, faz uma pequena abertura aqui naquele risco que a gente já fez de 2 centímetros. Vamos desvirar por ali. Vou repetir isso na outra perna depois de costurar. E vou mostrar para vocês as outras peças. Essa aqui já estava costurada desde o início, só faltava recortar, que é o corpo. Os braços, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz nas pernas. A cabeça, quem já assistiu o vídeo vai lembrar do vídeo da boneca Moranguinho. Fica com a cabeça arredondada para fazer um penteado bem legal e também para encaixar o chapéu da boneca Moranguinho. Essa aqui vai a indicação no molde. Olhando assim, parece que os dois lados são iguais, mas um é mais arredondado, que é esse que vai para a parte das bochechas, e um é levemente arredondado, que é a parte de trás da cabeça.
vai uma indicação no molde aqui, né, parte de trás e aqui lateral. Então, a gente vai costurar primeiro a parte de trás, juntamente com o pescoço. Depois, a gente vai acertar aqui em cima. Eu boto sempre um alfinetinho aqui. Eu tenho o mesmo cuidado de quando eu faço a sola do sapato, de segurar a parte de baixo e deixar a parte de cima correr naturalmente para que se encaixe. Assim, chegando no final da costura, vai estar tudo certinho aqui, pescoço com a lateral. Já começamos a encher as partes. A perna, eu enchi uma e vou encher a outra e mostrando para vocês. Deixar o pé firmezinho e essa parte aqui da perna. Aqui em cima, eu posso deixar um pouquinho mais fofinho, que eu vou costurar, e depois prender aqui no corpo com o botão. Essa parte não precisa ficar muito cheia, para nossa perna ficar articulada. Então, vou encher essa perna e vou fazer isso. Eu empurro bem o enchimento para baixo, para deixar o pé firme. E aqui em cima eu vou deixar ele mais fofinho. Pronto, eu vou reservar, que eu já vou pegar uma linha e agulha e fazer uma costurinha aqui para fechar essas aberturas das pernas e braços. A cabeça eu já enchi, ela vai ficar levemente arredondada aqui atrás, parte da frente. O pescoço eu deixei vazio, porque a gente vai fazer o mesmo processo feito no corpo da moranguinho, na cabeça da boneca moranguinho, que é passar uma costura aqui à máquina e fazer a cavinha para encaixar o pescoço. O pescoço tem um detalhe importante, que a gente tem que deixar ele cheio e bem firmezinho, para quando encaixar a cabeça, não ficar caindo, não ficar mole. Ele tem que ficar um pescoço bem cheinho e bem firme. Depois de bem firme o enchimento do pescoço, eu costuro nessa forma de fuxico, vou arrematar bem. E agora, vamos fechar aqui essas aberturinhas de braços e pernas, passar essa costura aqui no pescoço e seguimos para a montagem do corpo da boneca. Agora, com todas as partes fechadas e costuradas, nós vamos fazer a montagem do corpo. Vou empurrar essa parte do pescoço que eu costurei para dentro, para fazer uma cava ali dentro do enchimento, para encaixar o pescoço. O pescoço eu já enchi. Mais ou menos 1,5 cm do pescoço para dentro, a gente vai costurar a cabeça. Mas a gente vai começar aqui por cima, vai sair bem no meio ali daquele encaixe. Vou deixar essa sobra aqui. Vamos encaixar a cabeça. Já vou colocar aqui a agulha. Agora, a gente volta ali pra cima, bem do ladinho. Até facilita para encaixar agora a cabeça com os pontos já ali que a gente puxa. Eu enchi um pouco demais a cabeça, então é provável que precise empurrar um pouquinho para encaixar direito o pescoço e a cabeça. Puxa bem, deixa bem apertado aqui e dá um nó, uns 3 nós, para deixar bem firme. Prontinho. Vou dar mais um nó aqui, eu já tinha dado 2. Vocês podem observar que o acabamento ficou lá dentro, mas para isso a gente tem que puxar bem, usar uma linha bem forte. Eu usei uma linha dupla, uma linha de crochê, para deixar a cabeça bem fixada. Agora, vamos colocar aqui os braços e as pernas. Vou colocar as pernas primeiramente. Vou usar esses botões médios, pode ser um pouquinho maior.
Só não pode ser muito pequeno o botão, senão não dá sustentação na hora de segurar a perna. Eu vou colocar por trás aqui da perna, porque eu quero que o meu acabamento fique por dentro, escondido ali atrás. Vocês vão reparar que tem uma cavinha aqui na lateral do corpo. Essa cavinha, ela vai direcionar pra gente a posição aonde a gente vai prender a perna, fixar a perna no corpinho da boneca. Vou puxar, mas não demais, pra minha linha que eu deixei aqui não escapar, pra eu ter onde amarrar. Agora a outra perna. Ó, o limite ficou bem ali, onde tem aquela marcação da cava no corpo. Pode ser que vocês estejam se perguntando, mas como é que ela vai parar em pé? Se ela não colocou nenhuma base na perna da boneca, nenhum papelão, nenhum MDF. O segredo tá no sapato. A gente vai fazer um sapato bem firme, que é o que vai deixar a nossa bonequinha ficar em pé. Claro, com a ajuda dessas pernas bem fixadas e bem firmes, mas o que vai fixar mesmo, o que vai dar sustentação para nossa boneca ficar em pé é o sapato. Puxa, mas não demais. Vou dar uns 3 nós. Vou cortar o fio que eu deixei primeiro. E o outro que tá na agulha eu vou colocar pra dentro e cortar lá do outro lado. Pra deixar um pedacinho por dentro. Prontinho, as pernas estão fixadas. Agora vamos para os braços. Esse acabamento aqui de fechar os braços, ele não fica muito bonitinho mesmo. Porque como foi cortado, não é uma costura aberta, já fica um pouquinho mais difícil de dar um acabamento mais discreto. Mas esses acabamentos vão ficar todos bem escondidos quando a gente colocar as manguinhas da roupinha dela. Mesmo processo da perna, vou colocar aqui por trás a agulha e dar um nó aqui. Esse aqui eu não vou conseguir botar pra dentro porque eu deixei pouca linha. Mas se tiver bastante linha no final da agulha, no final da costura, eu recomendo deixar pra dentro a sobra. Vou colocar ele pra baixo do braço aqui, depois quando eu colocar as manguinhas, vai ficar bem escondido. Então, prontinha, montada a nossa boneca Alice, que ela vai ficar sentadinha, mexe os bracinhos. Eu falei que a gente ia fazer a roupa, mas eu resolvi começar pelo sapato, como é a parte da boneca que tem mais processos a serem mostrados. Então, essa parte aqui tá assim de cabeça para baixo, para eu mostrar para vocês a importância na hora de riscar. Eu vou riscar uma aqui, se eu for riscar uma em cima e outra embaixo, dependendo do pedaço de tecido que eu tenho. Então, eu só viro para o outro lado, que automaticamente vai dar o parzinho dessa parte aqui do sapato. Se eu vou fazer uma do lado da outra, se eu tenho uma tira de tecido, eu vou riscar assim e depois eu só viro pro lado e risco assim. Novamente, quando eu botar uma peça em cima da outra, avesso com avesso ou direito com direito, eu vou ter o par, tá? Essa peça eu cortei assim, porque a gente vai costurar ela no risco, juntamente com a parte do forro, e depois vai recortar com uma margem de meio centímetro aqui da beirada. A gente vai costurar toda essa parte e vai deixar essa parte aqui aberta. Já recortei também a parte aqui do forro. Eu vou colocar o direito do tecido com o direito do forro. A outra parte do sapato é a parte da frente, que são essas duas partes aqui. Eu vou cortar 2 pedacinhos para cada sapato. O forro, eu vou fazer a mesma coisa. Cortar 2 pedacinhos para cada sapato. Eu vou separar aqui um pé do sapato, porque a gente vai trabalhar só com um pé, porque o processo se repete para fazer os 2 pés. Então, a gente vai trabalhar com um pé de sapato. Então, eu escolhi essa parte aqui. Vamos fazer aquele processo de costura e desvirar. E essa aqui é a parte da frente. Como é que eu vou fazer essa montagem aqui dessa parte? Eu vou passar uma costura de meio centímetro aqui, nessa ponta que será o bico do sapato. E vou fazer a mesma coisa nas duas partezinhas que são o forro.
Prontinho, já fiz aqui a costura na parte do forro e na parte de fora. As duas partes costuradas, eu vou acertar o direito com o direito. E vou começar por aqui uma costurinha, 3 milímetros ali no máximo. Eu procuro deixar uma costura fina para não ficar muito grosso por dentro. Como a gente vai desvirar essa parte, né? E esse tecido que eu tô usando é uma espécie de camurça, ele é um pouquinho mais firmezinho, aqueles tecidos mais consistentes. Mas se você for usar um tecido tipo tricoline, que é mais... tem menos consistência, é um tecido mais molinho, eu recomendo que coloque em todas as partes, tanto nessa quanto nessa parte de fora aqui, uma entretela colante. Então, vamos passar a costurinha aqui, aqui e terminar aqui, deixando essa parte de baixo aberta. A parte de trás eu já fiz a costura no risco, então eu vou recortar, desvirado já essa parte de trás do sapato e costurada aqui essa parte, ó, como eu disse, eu fiz uma costura bem fininha ali, 3 milímetros. Eu vou desvirar e vou passar uma costura, vou arrumar bem essas pontinhas, claro. Vou passar uma costurinha aqui nessa parte de baixo e nessa parte aqui também. Com essas partes já terminadas, passei a costurinha ali para juntar o forro com a parte de fora. Agora eu vou fazer a primeira sola. Uma vai ser a palmilha, a outra vai ser um reforço e vai ter mais uma outra que vai ser feita de EVA daquele grosso. Essas duas partes têm a mesma medida, vamos recortar. Agora, recortada as duas partes de papelão que eu vou fazer a palmilha e o reforço da sola do sapato, eu vou recortar para uma delas um pedaço de tecido do mesmo forro que eu fiz o sapato. Então, eu vou passar um alinhavo na volta e vou fechar essa parte aqui nesse pedaço de papelão que vai ser a palmilha. Passado o alinhavo, agora eu puxo bem para ficar bem esticadinho o outro lado e vou fazer um arremate aqui. Lembrando, pessoal, que eu tô mostrando para vocês como é que faz um pé do sapato, mas esse procedimento a gente vai fazer 2 vezes pro outro pé também. Forrada já a palmilha, agora eu vou pegar outra parte do papelão e vou colar aqui embaixo para deixar ele um pouquinho mais grosso. Isso facilita bastante na montagem e também dá uma estabilidade para a bonequinha ficar em pé. Eu vou pegar um viés. Eu tenho um viés que combina bem com a cor do tecido que eu escolhi para a roupa da boneca. Então, eu vou pegar 90 centímetros desse viés, que na verdade eu preciso de 45 centímetros, mas eu preciso que ele fique duplo. Então, eu vou pegar 45 centímetros, vou dobrar, deixar bem acertadinho aqui as duas beiradas e vou passar uma costura nas duas extremidades, bem na beiradinha, para unir e fazer com que ele fique mais grosso. Já fiz a costura no viés, peguei um pedaço de 90, dobrei ao meio e uni, ficou um pedaço de 45. Esse pedaço de 45 eu vou fazer os 2 sapatos, vai ser um pedacinho assim para cada um. A cola já esquentou, então agora eu vou colar. Essa parte aqui da palmilha vai ficar para dentro. Então, eu vou pegar aquelas duas partes de trás e da frente que eu já costurei. Agora, como é que vai ser a montagem? Vamos começar pela parte da frente. Vamos fazer assim. Vou pegar minha régua e o lápis e vamos fazer só um pontinho. Vamos visualizar a parte aqui do meio, tá? Pra mim, é essa aqui. Vou botar um pontinho ali. Com o lápis fica bem discreto. Vou pegar essa costurinha e vou acertar ela bem aqui. Vou botar um pinguinho de cola. E é aqui na extremidade, não é em cima, pessoal. Vou acertar essa costurinha bem ali. A partir dali, fico segurando com o dedo e vou colocando cola pra cá. Nesse pedaço eu vou colocar a cola no tecido, porque eu não quero que ultrapasse essa beirada aqui. Onde termina a parte do sapato, já termina a cola também. Depois dessa parte já colada, eu esperei um pouquinho para ela esfriar e ficar bem fixa. Eu vou colar a parte de trás. Essa parte aqui, realmente, ela não trespassa muito. A gente vai botar lá bem nessa beiradinha aqui, coisa de meio centímetro de trespasse.
ela vai chegar ao outro lado e vai trespassar também meio centímetro. Então, vou ficar com meu dedo segurando ali e venho colocando cola aqui e acertando a beirada do tecido com a solinha do sapato. Depois que ele estiver bem fixo, eu vou passar um pouquinho de cola aqui nessa extremidade para colar a parte de trás com a parte da frente. Aqui ainda faltou um pedacinho. Então, essa partezinha aqui, que vai o botão, ela fica para a parte de fora, não para dentro do pé. Esse aqui é o pé esquerdo. Já esperei o tempo necessário para esfriar bem a cola. Agora, eu vou aplicar a sola do sapato. A parte de baixo é feita de um EVA um pouquinho mais grosso. Cortei duas partes, uma eu vou colar nesse, a outra a gente vai reservar para outro pé de sapato que a gente ainda vai montar. Então, eu vou acertar aqui e colar. Agora, é que vem aquela parte que a gente colocou duas vezes viés e passou uma costura. Vocês podem perguntar, mas por que que coloca dois? Por que que não faz com o viés só? Eu já tentei, pessoal, fazer só com uma parte do viés. Só que o que que acontecia? Como eu colo, vou botando cola e vou colocando aqui o viés para dar um arremate, para esconder essa união entre essas duas partes e essas costurinhas do sapato, eu colocava cola, ia botando aqui o viés e apertando com o dedo para ele colar. Só que acabava saindo um pouco de cola, então não ficava um acabamento legal, não ficava bem caprichadinho, né? Ficava parecendo aquelas colas assim. Então, por isso que eu resolvi duplar o viés. Então, vamos colar aqui. Não vou economizar na cola para a parte da sola. Colocar bem nas extremidades de fora aqui. Não tem importância se extravasar um pouquinho, porque depois aquele viés que a gente recortou, ele vai cobrir esse acabamento. Já esfriou a cola da sola. Agora, eu vou pegar essa beiradinha aqui, vou dar uma dobradinha nela, um pouquinho de cola. Vou começar pelas costas aqui do sapato. Eu boto cola, um fiozinho aqui bem em cima da costura e um pouquinho na parte de EVA preto. Começo dali segurando e vou pressionando. Vou cuidar para o meu viés ficar bem na extremidade aqui, juntamente com a parte preta do solado aqui na parte do EVA, não ultrapassar, senão pode dar um desequilíbrio na boneca. Agora dá pra ver, pessoal, a importância de ter duplado o viés. Ó, tô passando a mão e a cola, ela não volta pelos orifícios aqui do tecido do viés. Ela fica ali, ele absorve, porque ficou mais grosso. E não posso esquecer de dobrar aquela pontinha ali. Corta um pouquinho mais adiante do que termina. Dobra uma pontinha pra dentro, pra acertar bem esse acabamento, ficar bonitinho aqui. Próxima etapa agora é a decoração do sapato e colocar o botãozinho. Agora, para decorar o sapatinho, eu cortei duas tirinhas. Essa tirinha tem 14 centímetros por 5 centímetros de largura. Então, eu vou fazer um franzidinho aqui no meio dela, vou dobrar e vou prender com a agulha. Agora, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui no sapato. O ventilador jogou longe minha tirinha. Vou colar esse meu topzinho aqui. E vou botar um fiozinho de cola e colar essa tirinha aqui com 2 strass. Então, um detalhezinho extra. Uma tirinha de 2 centímetros.
Agora é só colocar os botões e tá pronto. Quem não tiver botão ou balancim, pode usar velcro também. Fica até mais delicado, eu acho, com o velcro. Só que daí tem que costurar, o processo tem que ser feito antes. Ou dá pra colar também, por uma cola boa. Reservamos o sapatinho ali e vamos passar para fazer o vestido da nossa boneca bailarina Alice. Para fazer o vestido, eu vou cortar primeiro a parte de cima, que vai ser um vestido tomara que caia, nessa parte aqui as manguinhas vão ser aplicadas depois. Vou cortar duas partes iguais, porque ele vai ser forrado. Esse forro vai servir para fazer o acabamento, para nós não precisarmos fazer bainha, até porque fica bem complicadinho fazer bainha nessas partes aqui. Então, eu aconselho sempre fazer alguns detalhes com a parte forrada. Nós vamos escolher uma das partes, pegar 15 centímetros de fita de cetim 02 e eu vou acertar ela onde começa aqui a curvinha, deixando essa parte para dentro. E vou fazer dobrinhas. As minhas eu prefiro fazer todas pro mesmo lado, em vez de uma para cada lado. Agora, com todas as dobrinhas prontas, cuidar para essas duas partes ficarem para fora aqui da curva, elas não podem ficar aparecendo pro lado de dentro. Eu vou passar uma costura aqui, vou ir cuidando e tirando os alfinetes enquanto eu costuro. Depois que passar a costura, eu vou acertar essa parte aqui que vai ser o forro e costurar toda a volta, meio centímetro de costura, e vou deixar essa parte aberta. Ó, esse é o detalhe do porquê que a gente deixa as beiradinhas pra dentro, pra ficar um acabamento legal aqui do outro lado. A parte da fita de cetim, que é o direito, vai acabar sendo o direito da parte de cima do vestido. Vou reservar essa parte e vamos para a saia. Pra parte da saia, eu cortei uma tira que vocês podem ver que é bem comprida, assim ela tem 80 centímetros, dobrei ao meio e vou deixar com 40. Aí vai da criatividade de vocês, pessoal. Se o tule é mais volumoso ou se vai fazer com uma renda, alguma coisa assim. Ela tem 7 centímetros de altura, mas todas as medidas vão estar no molde. Consegui franzir aquela tira de tule. E agora eu vou costurar ela nessa parte aqui do vestido, ó. Vai ficar bem do tamanho, pessoal. Só vou distribuir bem aqui pro franzido ficar bem uniforme. Depois da saia costurada, aí eu vou colocar ou velcro ou botão. No meu caso, eu vou colocar um botãozinho. Agora, antes de colocar o vestido nela, a gente vai ter que fazer uma calçolinha. Esse aqui é o molde da calçolinha. Eu vou costurar aqui os ganchos. Depois de costurar os ganchos, eu vou costurar um elástico na bainha. Vou dobrar aqui, costurar o elástico aqui por cima, puxando bem para ficar bem franzido. Agora, já com os elásticos colocados na bainha, eu vou acertar aqui entre pernas e costurar. Depois de costurado, é só fazer o mesmo processo aqui na parte da cintura, costurar, dobrar e costurar o elástico bem puxado. E tá aqui o resultado final, a calçolinha da nossa bonequinha. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer a sainha de baixo. Essa aqui é bem simples e toda feita à mão. Eu alfinetei para conseguir cortar a tira mais retinha, porque o tule, ele tende a escorregar quando a gente tá cortando, né? Vai deslizando as folhas. Então, eu dobrei e cortei alfinetado, acertando bem as beiradinhas aqui. Eu cortei essa tira toda com a tesoura de picote, mas pode ser com a tesoura normal, porque o tule, ele não desfia. Eu já alinhavei, agora eu tô puxando e distribuindo aqui o franzido, com cuidado, porque esse tule, ele é o tule normal, ele não é aquele mais firme, então ele é bem delicado, tô cuidando pra não rasgar ele. Eu vou distribuir bem o franzido,
Aí sim, depois eu amarro aqui e ajeito melhor. Ela vai funcionar como uma sainha de armação, esse tule branco por baixo. Antes de fazer o cabelo, já vamos pintar o rostinho dela, que daí a gente deixa secando enquanto faz as partes do cabelo. Eu vou marcar o meio da cabeça, e essa aqui é bem fácil, porque daí eu vou me basear nessa costurinha aqui, para marcar o meio da cabeça da minha boneca. Vou posicionar a régua aqui, alinhada com o meio. Essa caneta que eu tô usando é aquela que apaga com o calor do ferro ou do secador. E vou colocar os olhos mais ou menos nessa altura aqui, que fica na metade da cabeça também. 1,5 centímetro do centro para a direita, 1,5 centímetro do centro para a esquerda. E vou fazer a boca nessa altura aqui. Essa caneta Micron à prova d'água marrom 005 não é apropriada, eu prefiro ainda a 01, porque eu acho que o traço fica mais firme. Não gosto dessa ponta muito fina, mas foi a que eu consegui. Os olhinhos eu vou fazer com bolinhas, com a ponta do pincel. Eu uso a tinta marrom para esse olho. Vou fazer 2 bolinhas, uma em cima e uma embaixo, para ficar um olhinho tipo um feijãozinho. Os olhinhos vou deixar secar antes de fazer o pinguinho branco. Já vou fazer a parte aqui da boca. Para quem tá chegando agora no canal e ainda não conhece, eu uso um palito de churrasco e colo em um botão para usar um molde de boca. Esse aqui é um botão de jaleco, um botão médio, mas eu tenho vários modelos de boca feito com botões de tamanhos diferentes. Então, vou centralizar aqui o meio dos 2 olhos. Pressiona bem para baixo o botão, para quando a gente passar várias vezes a caneta não ficar repicado o risco, para ele ficar um risco bem uniforme. Vou retocar aqui as partes onde parece que não pegou, essa caneta é fininha. Depois, quando passar o vapor do secador, vai sumir essas marcações aqui que eu fiz. Sobrancelhas. Geralmente, sobrancelhas eu faço mais a olhômetro, assim, eu não meço elas. Agora, o nariz, já vou seguir essa linha aqui que eu fiz, fazer o nariz um pouquinho acima da boca, centralizado bem no meio. Vou botar um blushzinho e fazer um coraçãozinho iluminado ali no rostinho dela. Prontinho, agora vamos deixar ela secando e vamos para o processo do cabelo. Para fazer o cabelo, nós temos 2 maneiras. A primeira é essa aqui. Eu cortei várias voltas, mais de 50 voltas, e no final o tamanho da tira de lã fica com 39 centímetros. Então, eu dobrei e fui enrolando ali várias vezes. A parte importante, não importa quantas vezes, 40, 50 voltas, mas no final, quando a gente distribuir
essas tiras de lã, colocar uma bem do ladinho da outra, não muito acavalado, porque senão vai ficar muito grosso o cabelo. E no final, a gente tem que ter uma medida de 24 centímetros. A minha tá passando um pouquinho, eu posso juntar ela um pouquinho mais. O que que eu vou fazer? Eu vou marcar o meio. Eu vou colocar a fita crepe, porque isso vai até facilitar na hora de costurar. E essa aqui é bem fácil de arrancar depois. Passei a costura ali na parte do meio. Não precisei colocar dos dois lados, conforme eu falei, eu coloquei, levei assim e passei a costura no meio. Agora, vamos arrancar essa fita. Eu costurei com um ponto bem miudinho, que é pra deixar todas elas bem juntas. Pronto, eu não tirei completamente, ficou uns pedacinhos aqui, mas isso não é importante, porque a gente vai costurar ou colar ela assim, e todo esse acabamento ali vai ficar por dentro. Esses 24 centímetros é o que eu preciso para dar a volta na cabeça da boneca bailarina. Eu vou colar ele todo assim, vou dar a volta na cabeça dela, pra gente poder fazer o coque de bailarina aqui em cima. Agora, qual é o outro método que a gente pode usar para fazer esse cabelo sem precisar costurar? Eu separei aqui uns cortes de lã só para mostrar para vocês, porque o meu cabelo eu vou fazer daquele jeito costurado. Eu amarrei aqui, como eu não tenho aquela régua que fica em pé sozinha, eu amarrei aqui no meu balancinho e no suporte aqui onde eu fixo o meu celular para filmar. Deixo o fio bem esticadinho. Eu vou precisar preencher uma parte desse fio de 24 centímetros para dar a volta na cabeça da boneca. Como é que eu vou fazer? Vou pegar esses fios aqui que eu cortei com 39 e 40 centímetros, vou pegar de 2 em 2, dividir ao meio, e vou fazer esse processo aqui. Dar um laço e fixar ele bem puxadinho aqui nessa linha esticada. Vou fazer de 2 em 2, vai ficar com 4 fios no final. Eu tenho um vídeo do cabelo da boneca Tulipa, que eu explico esse aqui passo a passo. Importante fazer o nó sempre pro mesmo lado, né, o laço, para ficar sempre igualzinho. E vou fazendo até completar os 24 centímetros que eu preciso. Confesso para vocês que eu faço mais aquele modelo ali costurado. Muitas vezes eu nem coloco a fita crepe, eu já costuro direto, meio ao olho, porque eu produzo bastante, eu trabalho com feiras e vendo também as minhas bonecas, então eu procuro sempre um método que dê mais produção, mas sempre preservando o capricho e o bom acabamento nas minhas peças. Mas essa aqui é uma opção, então não vai precisar costurar, não tem como errar, como ficar torto, aí a gente vai fazendo, então, todo esse processo até completar 24 centímetros. Dá pra fazer uma marcação aqui na própria fita, né, na própria linha de lã, e botar um no início, depois puxar o outro até 24 centímetros, aí vai preenchendo aqui no meio. Quem quiser ver o vídeo com mais detalhes desse passo a passo, pode acessar o vídeo de cabelo da boneca Tulipa, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, agora vamos lá montar esse cabelinho aqui dessa boneca bailarina. Eu vou começar aqui pela parte da frente e vou ir colocando a cola de uma forma que cubra esse risco aqui. Depois aqui embaixo eu já vou ter que sair um pouquinho fora, né, para não pegar muito aqui na lateral da cabeça. Vou ir dando toda a volta aqui na cabeça, cuidando para não colar no pescoço, porque senão eu tiro o efeito de cabeça articulada. No momento que eu colar o cabelo no pescoço, a cabeça da minha boneca não vai mais mexer. Ó, os 24 centímetros
fechou direitinho aqui no final, onde as duas costuras se encontram. Vou arrumar todo o cabelo bem pra cima, cuidar para deixar bem alinhadinho os fios. E peguei 6 fios aqui da frente e fiz uma meia trança, que eu vou colar ela até que assim, depois essa parte vai ir pro penteado junto com o coque. Um fiozinho de cola bem discreto. Espero o tempo necessário para a cola esfriar. Depois que a cola esfriar bem, eu vou tentar fazer esse coque o mais para cima possível, alinhando bem os fios. Agora eu vou pegar uma linha dupla da mesma lã do cabelo, dou um nó. Assim já tá bem bonito o cabelo dela. Mas eu quero fazer um coque de bailarina. Então, eu vou pegar uma tira. Essa aqui tem 10 centímetros por 6 de largura. Eu vou deixar essa parte aqui, que é o avesso pra fora, que é mais parecida com o cabelo. Então, eu vou costurar ela assim, pra fazer uma tirinha. Vou desvirar. Vou dar uma frisadinha. Como ele não tem elastano, eu não posso fazer um rabicó. Então, eu vou acertar ele aqui. Ainda sobrou pro trespasse. Então, eu vou acertar. Agora, com essa parte já bem colada, que a cola esfriou. Aí sim, vamos botar ela sentadinha aqui. Eu vou arrumar e deixar esse coquezinho bem organizado, esses fios. E vou amarrar aqui embaixo. Claro que quem quiser pode deixar ela com rabo de cavalo, né? Vai ficar bonita igual. Vamos recortar agora. Agora exige bastante cuidado na hora de recortar esses excessos aqui do cabelo. Eu sei que parece que a gente cortou longa demais as tiras, mas não tem como cortar um tamanho exato, porque na hora pode faltar. E se faltar é um problema, porque daí a gente não tem como alongar aquele fio, né? A gente pode cortar o excesso, mas não tem como alongar aquele fio que ficou curto. Então, eu sempre recomendo deixar uma sobrinha, porque esse emparelhamento de cabelo faz parte em qualquer tipo de penteado de boneca. Não adianta, a gente vai ter que perder um pouquinho no final. Pronto, eu recortei já o excesso do cabelo que sobrou ali. Não perdi a articulação da cabeça da boneca, porque eu colei o cabelo bem ali na nuca. Agora, pro acabamento, eu cortei uma tirinha de 35 centímetros de tule duplado. Vou dobrar, é bem simples, não tem nada trabalhoso. Vou fazer um laço aqui como se fosse dar um nó, deixar aqui pro ladinho. Com essas pontas que sobrou, eu vou botar aqui pra dentro. Vou abrir bem esse outro lado aqui, espalhar pra fazer um topzinho. Vou dobrar aqui, vou dar uns pontinhos com a agulha. E depois vou colar um pedacinho de manta de strass em cima, que nem eu fiz no sapatinho. Cortei um pedacinho de strass com 3 linhas, 2 centímetros de comprimento, e agora eu vou colar ele aqui em cima. Pronto, feito o cabelo, decoração, tudo completinho. Agora a gente vai para a última etapa da roupinha dela, que são as manguinhas. Essas manguinhas vão ser fixas. Para fazer as manguinhas, eu vou cortar umas tirinhas de 15 centímetros por 5. Eu duplei a minha para ficar com uma corzinha mais forte, mas não importa se fizer com uma folha só. Vou fechar aqui na lateral, acertar bem essas duas folhinhas aqui. Já deixei uma fechada aqui pra gente dar continuidade. A parte da bainha eu vou dobrar. Vou pegar uma linha bem parecida com a cor
do meu tule e vou fazer uma costura aqui ainda pelo avesso. Deixando o lado direito pra fora e a costurinha aqui pra baixo do braço. Daí eu vou fechar essa minha costura aqui e arrematar. Depois eu vou fazer a mesma coisa nessa parte aqui da bainha que eu dobrei pra dentro. Eu vou franzir e vou fazer um arrematezinho. Só vou cuidar pra deixar aqui pra baixo do braço. Já vou começar a costura ali, o alinhavo ali naquela costura que eu deixei embaixo do braço, que daí o acabamento já vai automaticamente cair ali. Vou deixar uma beiradinha pra deixar franzida essa manguinha. Lembrando que isso aqui é só um detalhe, pessoal. Quem optar por não fazer a manguinha, que quiser uma roupa totalmente removível, não precisa fazer esse detalhezinho da manga aqui. Distribui bem o franzido. Pronto, aqui eu vou arrematar, mas sem pegar o braço, só pegando. Vou fazer a mesma coisa no outro lado. As manguinhas já colocadas, agora vamos vestir o resto da roupinha dela. Então, vamos mostrar agora o resultado final. Prontinha a nossa boneca bailarina, só que tá faltando um detalhe, né, pessoal? Ela fica sentadinha, mas não fica em pé. Vamos colocar o sapatinho nela, para ela poder ficar em pé. Agora, ela fica em pé perfeitamente. E a parte boa, pessoal, é que esse sapato, ele ficou bem sólido, bem estável, com uma palmilha bem firmezinha, o que facilita numa feira, numa exposição, ela vai ficar uma boneca em pé, sem ficar caindo toda hora. Espero que vocês tenham gostado. O molde já está disponível na Hotmart e o link tá na descrição. Então, até o próximo vídeo e boas produções a todos!